Tá virando moda envenenar os companheiros ou familiares? O primeiro caso, dia 17 de maio de 2024, onde essa moça envenenou o seu marido. Você admite que você moeu esse medicamento junto com a Júlia? Não, isso não ocorreu. E eu simplesmente perguntei dela e ela falou que ela moeu e colocou no doce, onde que foi que ela fez o tal do brigadeirão. O segundo caso de envenenamento 10 dias depois, dia 27 de abril de 2024, onde esse pai envenenou o próprio filho e tentou incriminar o colégio. As imagens das câmeras de segurança da escola municipal mostram, olha só, o Matheus Jomena jogando um frasco vazio de raticida no lixo. Segundo a polícia, ele usou o produto para envenenar a criança. E segundo ainda a polícia, o crime foi planejado, gente. Matheus se divorciou recentemente da mãe do menino. Esse é o terceiro caso registrado de envenenamento, onde a esposa envenenou a família do marido, o marido e o filho, no dia 23 de dezembro de 2024. Esse caso eu fiz uma análise, tem aqui no canal e eu vou deixar no card. As suspeitas de que ela pudesse ter envenenado 7 pessoas da família do marido, né, com 4 mortes. O quarto caso, essa jovem de 22 anos envenenou o seu namorado porque ele não quis casar com ela. Aí ela envenenou uma pizza e eu vou trazer melhor esse caso aqui para vocês. Houve indiciamento dela pelo crime de homicídio, pela ocultação de cadáver, pela fraude processual, que foram os 2 crimes pelos quais ela foi presa em flagrante, e também pelo crime de incêndio, já que ela incendiou o veículo e colocando em perigo vida e patrimônio alheios. Esse o quinto caso de envenenamento da matriarca e do padrasto lá no Piauí. Dia 31/12 de 2024, eu também fiz uma análise sobre esse caso e vou deixar aqui no card para você acompanhar também depois. Uma tragédia no litoral do Piauí, na cidade de Parnaíba, onde 6 pessoas da mesma família, entre eles 4 crianças, morreram após serem envenenadas. E esse o sexto caso de envenenamento, onde esse pai envenenou o próprio filho para se vingar da ex-esposa porque ele não aceitava o relacionamento. Me corrói por dentro como ele teve coragem de fazer isso com a criança pura, que amava ele. Dos 3 irmãos, esse mais novo era o que mais amava o pai. E ele fez isso com o menino. Bom, eu vou trazer aqui para vocês o caso dessa jovem de 22 anos que envenenou o namorado com uma pizza e vocês vão ver a crueldade dessa jovem, do que ela foi capaz de fazer. Mas antes disso, vocês repararam que eu mostrei 6 casos. 3 eu já fiz a análise, esse é o terceiro. Os outros 3 eu não fiz uma análise: do brigadeiro, da moça que envenenou o marido, do pai em Maceió que envenenou o próprio filho para se vingar da esposa, e esse terceiro caso onde o pai também envenenou o próprio filho para se vingar da esposa. Caso vocês queiram essas 3 análises que eu não fiz, deixa aqui no comentário que eu faço, e agora eu vou rodar essa matéria aqui para vocês entenderem esse caso dessa jovem de 22 anos e a crueldade dentro dela, e eu vou falando com vocês sobre esse tema. Olha só. Vamos falar agora sobre o caso da mulher que foi presa por matar o namorado com veneno de rato em Ribeirão das Neves. A repórter Kiwane Rodrigues está com a família agora no velório. Diga lá, Kiwane. Pois é, eu estou aqui em Ribeirão das Neves, onde o velório do Júnior está acontecendo neste momento. O corpo deve ser enterrado ainda hoje. A família está toda aqui bem próxima de mim, o pessoal está muito abalado. Conversei agora com a tia, os primos, todos estão muito abalados com toda essa situação. Mas para todo mundo entender como essa história aconteceu, nós vamos começar lá na sexta-feira. Por quê? Ele saiu de casa, o Júnior saiu de casa, ele morava com os pais aqui em Ribeirão das Neves, e saiu de casa para ir até a casa da namorada. Os dois que tinham um relacionamento aí há mais ou menos 6 anos. 6 anos eles tinham um relacionamento, ou seja, ela tinha 16 anos quando eles começaram a namorar e ele tinha 21. Ou seja, ele já era maior de idade e ela menor de idade.
Só para constar aqui, vamos lá. E não deu mais notícia para a família. Como não era comum ele fazer esse tipo de coisa, a família ficou preocupada, em busca de notícias. Tentou falar com a Bianca, ela falava que não sabia, mas não demonstrava nenhum tipo de preocupação com relação a isso. Aí eles foram até a delegacia. Estou resumindo a história aqui, mas no sábado eles foram até a delegacia, inclusive na companhia dela, e causou muita estranheza para toda a família que ela não estava preocupada com o desaparecimento dele. Inclusive foi trabalhar e foi até um shopping. Mas a história só teve um desenrolar quando ela teria contado para uma prima que tinha matado o Júnior envenenado. E aí o pai dessa prima contou para a irmã, que é a mãe da Bianca, que chamou então a polícia. Ela foi até a casa, né, aguardou ali a chegada da polícia sem comentar com a filha o que tinha acontecido e entregou então a filha para a polícia. Então, isso aqui mais pra frente eu vou explicar pra vocês o que a mãe dela fez pra prender a própria filha. A mãe ajudou na prisão da própria filha. Já já a polícia vai falar e vai ficar mais esclarecido pra vocês entenderem. Olha que loucura. Os parentes do Júnior, que estão todos aqui, foram até a casa, foram à delegacia e começaram a monitorar toda essa situação e o desenrolar dessa história. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a Graziele, que é a prima dele, que vai contar pra gente. Graziele, parece que as condições em que o corpo foi encontrado chocaram muito vocês e a polícia chegou a comentar, inclusive, que isso pode ter sido premeditado, né? Que ela teria premeditado esse crime, é isso? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza foi premeditado, porque ela começou a planejar isso desde o dia que ele não aceitou mais o casamento. Então, assim, ela comprou a lona, que ela iria enrolar o corpo, ela comprou o chumbinho. Então, assim, ela começou a envenenar ele na sexta-feira, mas ela mesma já falou, e o Júnior também reclamava de dores no estômago alguns dias atrás. Então, eu creio que ela começou a dar para ele pequenas doses antes, e aí ela tentou matar ele na sexta-feira, colocando chumbinho na comida dele, na pizza, no milkshake, no suco, né, onde a polícia encontrou os vestígios do veneno. E aí ele não morreu nesse momento, que a polícia relata para vocês é que ele não morreu nesse momento. Isso, ele não chegou a falecer por conta desse envenenamento. E ela vendo, né, que ele ainda estava vivo, ele foi tomar banho, passando mal. Ela deu uma rasteira nele, onde ela asfixiou ele com a própria mão. E aí, para ela ter certeza que ele não teria como, né, sobreviver àquilo, ela passou durex na boca dele, no nariz dele, e aí enrolou ele todo nessa lona preta que ela comprou, depois passou durex no corpo dele todinho. A intenção dela seria realmente enterrá-lo no domingo e fugir para o Rio de Janeiro. Olha a frieza dessa menina de 22 anos. Olha para esse rostinho e você diz que ela teria a capacidade de fazer isso com 22 anos? Mas ainda vai piorar. Olha só. Agora, a mãe dela foi quem chamou a polícia, né? Eles viviam juntos aí há muito tempo, né? 6 anos, viviam um relacionamento conturbado. É do conhecimento de vocês? A gente sabe, assim, que tinha algumas brigas, mas a mãe dela relatou que sempre durante as brigas ela agredia muito ele. Inclusive, ela colocava ele para fora de casa e falava para poder esperar ela se acalmar para depois ele voltar e conversar. A pergunta que eu me fiz é: o que esse rapaz viveu com a família de origem dele, pai e a mãe? O que ele viu dentro de casa para normalizar a namorada dele bater nele durante esses 6 anos? Ou que tenha começado ali durante 1 ano. Nada começa do nada. Ela não agrediu ele e resolveu envenenar e desviver ele do nada. Não, isso veio evoluindo. Foram 6 anos de relacionamento. Cuidado. Para ele ser mais firme com ela. Então, assim, a mãe dela foi uma chave essencial para ter esse final, né? Para ela poder pagar pelo que ela fez. Você chegou a encontrar com ela em momentos depois desse assassinato na delegacia? Encontrei. Assim que a gente soube, né, que tinha encontrado o corpo dele, aí recolheu ela, eu fui até a delegacia, e aí cheguei lá e eu vi ela dentro da viatura, e aí eu olhei bem pro olho dela e falei com ela assim: olha o que você fez. Você acabou não só com a sua vida, você acabou com a vida do meu primo, você acabou com a vida de todo mundo.
porque ele era um menino muito bom, ele não merecia esse final. E ela olhava pra mim com uma cara como de deboche, como assim, eu fiz mesmo e você tá aí sofrendo, sua família inteira vai sofrer pro resto da vida e pronto. E aí, como ela mesma diz para uma outra reportagem, ele se foi aí, a minha vida vai continuar, a vida dela pode realmente continuar, mas ela acabou com uma família. Hoje eu enterro um primo, a minha tia enterra um filho e a gente vai enterrar um pouco da gente. Impressionante. Ela disse realmente isso e vocês vão ouvir no depoimento dela, dizendo que, e daí? Ele se foi, como se realmente ele se foi, a vida dele acabou, mas a minha vai continuar. Aqui é minha opinião. Uma pessoa que tira a vida da outra pessoa sem mais nem menos, por um motivo fútil como foi esse, essa pessoa não deveria ter mais futuro. Não concordam aí com prisão perpétua e outras penas aí que são mais rigorosas? Tudo bem, mas deveria, na minha opinião, apodrecer na cadeia. Não tem mais futuro. A vida vai continuar? Vai, mas sem futuro. Porque as pessoas que hoje fazem isso, elas sabem que o direito ampara elas há tanto tempo de cadeia, depois eu saio e minha vida continua normal. Na minha opinião, não deveria continuar não. Eu não sei na de vocês. Isso aqui é justiça. O que a gente espera realmente é que ela cumpra. Ela pague pelo que ela fez, sabe? Tem gente querendo atingir a mãe dela, os familiares dela. A família não aceita isso. E quem fez foi ela. A gente agradece inclusive a mãe. Porque se a mãe não tivesse chamado a polícia naquele momento, ela poderia sim ter fugido e a gente nunca ia saber o que realmente aconteceu. Igual no caso do Piauí, onde a primeira senhora lá, a vizinha, foi presa, que apedrejaram a casa dela, botaram fogo, estavam querendo fazer isso nesse caso aqui também, se eu não me engano, em Belo Horizonte. E aí ela pede encarecidamente para que não façam isso. Por quê? Porque a mãe contribuiu na prisão da filha. Então não prejudiquem a mãe dessa moça. Se não fosse a mãe, ela poderia ter fugido. O crime chocou até o delegado pela crueldade e frieza da ação. Se você ouvir os áudios, você conversar com ela, talvez você não acredite que ela foi capaz de fazer isso. E se você ver as imagens daquilo que nós vimos no local, você fica ainda mais assustado, porque realmente a gente trabalha na delegacia de homicídios há mais de uma década e não é todo dia que a gente vê uma situação dessa não, com muita brutalidade demonstrada ali, o ódio estava marcado na cena do crime. As investigações mostraram que Júnior Pereira Barbosa, de 27 anos, foi assassinado pela namorada, Bianca Larissa Vieira Caldeira, de 22 anos, no dia 27 de dezembro do ano passado. O motivo? A vítima não queria casar. A mulher já teria comprado a aliança e marcado, inclusive, a data do casamento. Você vê aí um perfil possessivo, né? Igual eu trouxe aí das outras análises. A pessoa é tão possessiva que ela quer que esse cara case com ela a todo custo. Ah, não vai casar comigo não? Então tá bom, você não casa comigo, você não vai casar com mais ninguém. Por isso eu digo, não tem que ter futuro, não vai constituir família, não vai ter filho, não vai fazer mais nada, porque essa genética tá prejudicada para não passar isso para frente. A família de ambos ficou sabendo cerca de 15 dias antes da data marcada. Só que poucos dias antes do dia 18, o casal teve um desentendimento, o casamento em tese teria sido rompido, apesar do namoro continuar, só que a investigada mantinha a esperança de que no dia do casamento a vítima ainda compareceria até a casa dela para irem até o cartório celebrar o casamento. Só que a vítima não foi. E isso gerou na investigada uma raiva muito grande e, pelo que nós podemos entender, então, o desejo homicida de tirar a vida da vítima. No dia do crime, Júnior foi até a casa de Bianca e comeu uma pizza envenenada. O produto usado teria sido comprado cerca de 5 dias antes. Nós temos conversas dela com uma pessoa em que ela perguntava onde ela poderia comprar
chumbinho, né, veneno de rato, e ela falou para essa pessoa que ela queria comprar para poder matar ratos na roça da avó dela. Essa pessoa com quem ela conversou, inclusive, foi inicialmente apontada como uma provável suspeita, uma pessoa suspeita. Por quê? Porque se tratava de uma pessoa com quem ela mantinha um relacionamento extraconjugal, que era... Ela mantinha um relacionamento com outro cara e querendo casar com ele. Lá na frente vocês vão entender, porque é o que eu sempre falo. Eu respeito a dor da família, mas sempre que alguém desvive, é sempre a vítima. Ai, coitadinho, ele era uma pessoa assim, ele era uma pessoa assada. Eu não tô aqui querendo passar pano para ela, culpar ele. Não, é só para que vocês entendam a responsabilidade que os dois carregam desse relacionamento horroroso que eles viviam. Vocês vão entender. Bastante contraditório no primeiro momento, né? Porque se ela queria tanto casar, mas ainda assim mantinha um relacionamento extraconjugal. Mas essa pessoa foi descartada durante as investigações como suspeita, até pela conversa, né? Que ela fala que era para poder matar um rato. O policial fala que ela queria tanto casar e tinha um relacionamento extraconjugal. Aí vocês vão entender o que ela fala, mas ela traz uma versão onde ninguém falou. Vocês vão entender. E 5 dias depois ela acaba executando esse crime. Júnior passou mal, mas não morreu por causa do veneno. Os laudos revelaram que ele foi asfixiado. De acordo com as investigações, no dia seguinte à morte do companheiro, a mulher foi trabalhar usando o carro dele e depois ao cinema, em um shopping da capital, na companhia de uma prima menor de idade. Quando soube que a família da vítima estava na casa dela, ela abandonou o veículo em um bairro de Ribeirão das Neves. O crime foi descoberto pela mãe da jovem, que chamou a polícia. Ela queria fugir nessa hora, falou, mãe, tô indo embora. A mãe falou assim, você não vai não, vai esperar a polícia chegar. Ela tentou sair da poça, mas a mãe segurou com a ajuda de outros 2 parentes. Então a mãe realizou a prisão em flagrante dela. A polícia militar foi acionada para fazer a condução dela até a delegacia. E a partir daí então foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Meus parabéns para essa mãe dessa moça. Sabe a filha que tem? Agora a pergunta que fica é: por que essa filha tinha tanta crueldade, tanta brutalidade, tanta violência, tanto ódio dentro dela para chegar ao ponto que ela chegou com o namorado, para fazer o que ela fez no colégio, para fazer o que ela fez dentro de um hospital? Essa é a pergunta que fica, porque como eu sempre digo, ninguém, absolutamente ninguém, nasce mal. Como tem vários comentários aqui no meu canal, nasceu assim. Ponham isso na cabeça de vocês. Ninguém nasce mal. Aprende a ser mal. Então, o que ela aprendeu com a família, com quem criou ela, para ela chegar nesse lugar? No dia do crime, muito emocionados, parentes e amigos acompanharam o velório, que aconteceu na cidade de Ribeirão das Neves. Bianca foi presa 2 dias depois do crime. Continua presa, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Houve o indiciamento dela pelo crime de homicídio, pela ocultação de cadáver, pela fraude processual, que foram os 2 crimes pelos quais ela foi presa em flagrante, e também pelo crime de incêndio, já que ela incendiou o veículo. Ela botou fogo no veículo quando ela foi trabalhar e foi no shopping com a prima dela, menor de idade. Quando ela descobriu que a polícia estava na casa dela, caçando ela por conta dela ter envenenado esse rapaz, o que ela faz? Ela bota fogo no carro dela, como se quisesse se livrar das provas, talvez. Não entendi. Agora vamos ao depoimento dela. O nosso relacionamento nos levou a isso, por ser um relacionamento muito conturbado e ele... Olha a justificativa dela. O nosso relacionamento, por ser conturbado, levou ela a isso. Tipo, tirando dela da reta. Não fui eu que fiz isso, foi o nosso relacionamento. Por que a senhora não saiu fora? Por que ele não saiu fora? A posse dela e o lado dele que eu falei ainda há pouco para vocês. Não se posicionar como homem, não ter um certo tipo de compromisso comigo, com a relação que a gente tinha. E infelizmente aconteceu. Infelizmente aconteceu. Olha a capacidade que ela teve de fazer o que ela fez, com a crueldade que ela fez.
e simplesmente aconteceu. Agora vocês tinham um casamento marcado pro dia 20 agora de dezembro. O que aconteceu que vocês não casaram? Vocês tinham comprado vestido, tinham comprado tudo? Foi eu que paguei tudo. Eu peguei um dinheiro que eu tinha, paguei o cartório, comprei um vestido branco, uma coroa, comprei as nossas alianças e passei por cima de todos os regulamentos que normalmente as pessoas fazem, né? De escolher juntos, de programar juntos. Infelizmente eu sonhei sozinha, mas... Entendem o que eu falei da possessividade e do controle, que tem que ser tudo do jeito dela? Ela falou que fugiu o regulamento. Ela escolher aliança, vestido, junto com ele, eles olharem para isso, o casal? Ela foi lá, ela comprou, ela fez e queria que ele fosse. Ele não foi, deu no que deu. Com a expectativa de que ele ia embarcar nesse sonho comigo, mas ele não embarcou, ele tinha outras prioridades. Por isso você fala que depois que você envenenou o seu namorado, aí você foi trabalhar tranquilamente, foi no shopping, foi ao cinema. Eu trabalhei, passei ao shopping, fui no cinema, e eu compartilhei com a minha prima, que ela ficou perguntando muito enquanto a gente estava no passeio ao shopping, e ela, por ser imatura, ela contou com a mãe dela, e eu acordei de manhã com a família dela, a minha mãe e a polícia lá em casa. Ela diz que a prima dela, por ser menor de idade, é imatura. Ela, com 22 anos, ela envenenou o namorado, asfixiou ele, embrulhou ele numa lona, e a imatura é a prima dela que contou para a mãe dela. Tô vendo que você tá tranquila, né? Se seu quebrante tá tranquilo. Eu tô bem. Eu tô bem. Dele eu perdi muita coisa. Eu perdi tempo, eu perdi esperança, eu perdi sonhos, eu perdi tudo. Mulheres, atenção, e homens também. Por causa dele eu perdi tudo, não. A senhora, imatura como a senhora é, e tem várias outras mulheres aí com 30, 40, 50 anos que estão com esse discurso de vítima. Por que vítima, Abraão? Porque não se responsabilizam pela própria felicidade. Estão depositando as esperanças, as expectativas no outro. Aí o outro não faz, ele destruiu a minha vida. Ou ela destruiu a minha vida. Autorresponsabilidade é o nome disso que falta para ela e para várias outras por aí. E eu já fiz análise aqui no meu canal falando sobre isso. Você não pensava em terminar o relacionamento e continuar? Conhecer outra pessoa, você é muito nova. Na verdade, eu até conheci, mas ele não aceitava. Ela conheceu, lembra do relacionamento extraconjugal que ela tinha? Ela diz, eu conheci um outro cara. Ele falava que se eu não fosse dele, eu não ia ser de mais ninguém. E você já fez alguma denúncia com relação a isso, essa perseguição? Não. Entenderam? Ela diz que o rapaz que ela envenenou dizia que ela não ia ser de mais ninguém. Então me parece que ela tentava casar com ele, ele não queria, mas ele ficava ali em cima dela dizendo que ela não ia ser de mais ninguém. Aí ela conhece um outro cara e ele diz que não, que ela não vai ficar com outro cara. Acredito eu que ela pensa o quê? Bom, se ele não quer sair do meu caminho, mas também não quer ter uma atitude de homem de casar comigo, eu vou tirar ele do meu caminho para ficar com outro cara. E aparentemente o outro cara nem sabia disso. Livramento para esse outro cara que estava se relacionando com isso. Mas como eu sempre digo, coisa ruim atrai coisa ruim. O cara, para aceitar namorar com uma mulher dessa, sem saber que ela tá tendo um outro relacionamento, que quer casar ou não, será que sabia, será que não sabia? Onde esse cara estava se enfiando, querendo se relacionar com essa menina? Tinha alguma prova? Porque as pessoas falam que você batia muito nele. Tem informação? Bati muito nele? Olha, que legal. As pessoas podem falar muitas coisas. Olha como é que ela é debochada. Tipo, ela tá cagando e andando, literalmente. A sua mãe, no caso, teria dito isso, que você agredia muito esse rapaz, o Júnior, e ela mesma falava, Júnior, sai daqui, é melhor, e ele ia embora até chorando. Mas não era bem assim, não. E agora, você ir presa? Eu vou ter um futuro depois. Eu vou ter um futuro depois. Lembram do que eu falei anteriormente? Porque o tempo passa, a gente envelhece, mas a vida continua. E com relação a ele? O que tem ele, meu bem? Ele já foi. Não vai voltar mais, não. O que tem ele, meu bem? Ele já foi. Não vai voltar mais, não. Essa sã consciência dela de admitir o que fez e a minha vida vai continuar e a dele não, é prisão pra apodrecer.
Eu não sei se vocês concordam com isso. Deixa aqui pra mim nos comentários. Mas foi ele que não quis. Ele abriu mão de mim, ele abriu mão dos nossos sonhos, ele abriu mão dos nossos filhos e da nossa casa. Mas olha como é complicado. Será que ela queria sair fora e ele não deixava porque dizia pra ela que ela não ia ficar com mais ninguém? Ela até queria abrir mão, mas ele ficava nessa relação, tanto que 6 anos, não sei se 6 anos, apanhando, mas segundo a mãe dela conta, ela batia no genro. E aí depois de tudo isso acontecendo, o cara não quer casar, confusão pra cima e pra baixo, ela chama ele pra ir lá comer uma pizza e ele vai. E aí esse desfecho horroroso que vocês puderam ver. Então eu sempre vou falar isso, não me venha com esse papo de ai, ela era horrorosa e eu era bonzinho e tava com ela. Não, porque se você é um cara minimamente maduro emocionalmente, e vocês mulheres também, à medida que você identifica esse sinal de possessividade, de controle, de agressividade, você olha pra isso e fala, hã? Você vai me tratar assim? De jeito nenhum. Você sai, você não deixa esse relacionamento durar 6 anos à base da agressividade, da falta de respeito, dessa possessividade. Você olha e fala, pô, isso não se conecta comigo, é natural essa desconexão. Agora, se ambos estão juntos, é porque tem conexão. Espero que vocês tenham gostado dessa análise e até o próximo vídeo.